Fala família, beleza? O Olheiro já tá aqui na área e hoje eu vou trazer para vocês a fraude da Torre de Babel. Então fica aí comigo até o final, não seja fraco, porque nós vamos desvendar esse mistério. Então bora lá pro vídeo e olha a lupa, Brasil! Fala galera, aqui é Rubinho Mackenzie. Hoje eu vou falar com vocês aí sobre a fraude bíblica da Torre de Babel, né? Todos nós já sabemos aí que as lendas bíblicas elas foram inventadas com a apropriação de histórias de outros povos, né? Então a humanidade ela estava unida, falando uma só língua, né? Com objetivos comuns a todos, mas Deus não gostou, né? E o que foi que ele fez? Ele transformou o mundo na merda que é hoje. Então o que a gente vai fazer agora é ir lá para a referência bíblica, né? Que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 11, no versículo 1 até o 9. Então vamos fazer a nossa leiturinha. Vamos lá. Então diz assim, pessoal. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usaram tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Então tá aí, pessoal. Segundo a Bíblia, todas as pessoas do mundo falavam a mesma língua, né? Eles partiram lá do Oriente, né? Acharam lá um vale na cidade de Sinear e ali resolveram construir uma torre, né, cujo cume tocasse no céu. E Deus, ele desceu do céu para ver essa comédia aí, né? Ele esqueceu até a sua onipresença, né? Teve que descer lá do céu. Então, pessoal, o que aconteceu? Deus resolveu confundi-los, né? Ou seja, sacaneá-los. E colocou lá o nome daquela torre de Babel, né? Ou seja, todos estavam ali confusos, né? Sem saber o que é que um estava falando, o que é que o outro dizia, e resolveu espalhá-los, né? Ali por toda a face da terra, né? Então tá aí, pessoal, um só povo, né? Reunido, falando a mesma língua, trabalhando com seus objetivos comuns a todos, mas Deus não gostou dessa ideia e resolveu atrapalhá-los, né? Confundi-los, né? Estragar os planos deles lá, né? Mas graças às descobertas arqueológicas que nos falam que desde a época dessa Torre de Babel e até muito antes, né, da Torre de Babel, já existiam muitas culturas, tá, com diferentes línguas ali, né, da língua
afroasiática, que se dividia ali na linguagem semítica. Inclusive ali acabou-se da língua semítica se subdividindo ali para várias linguagens, né, diferentes. Inclusive a gente tem até a linguagem hebraíta, que é considerada a língua mais antiga do mundo, né? Ali nós tivemos ali a língua acádia, nós tivemos a língua babilônia, antes ainda a língua lá do Egito, né? Egito arcaico, depois passando para o antigo Egito. Então são muitas as variações de povos e culturas diferentes, né, que falavam já em outras línguas. Então tá aí, pessoal. Tudo isso passou apenas de uma fraude, né, de uma história, de uma fábula criada ali para a Bíblia. Já existia antes da Torre de Babel linguagens diferentes em todo canto. Outra curiosidade também, pessoal, é a respeito do nome original Babel, né? Não era esse nome Babel. Lá nos escritos sumérios, né? Lá se chamava Kadinge, que esse termo queria dizer porta dos deuses. Mais na frente, esse termo foi até traduzido pelos acádios, passou a se chamar Babilim, que também mais na frente teve variações de traduções lá pelos assírios. Também teve Babilã, né? Isso lá na dinastia do rei Caxixu. Então, dificilmente, pessoal, antes desse período, essa palavra aí, dificilmente, ela poderia se denominar como Babilônia. Então, pessoal, no relato bíblico, a Torre de Babel, ela foi construída. Essa torre foi até considerada um zigurate. Assim como lá na Babilônia também existiu um zigurate. Só que 600 anos antes desse evento aí da Torre de Babel, né? Na verdade, não era nenhuma torre esse zigurate lá da Babilônia. Era uma espécie de templo dedicado aos deuses, né? Onde era uma estrutura com 7 pisos, né? 7 andares. E segundo a Organização Cultural do Patrimônio Histórico lá do Irã, e também do Museu de Louvre e também do Instituto Francês de Investigação, essa torre citada aí, a verdadeira, porque essa Torre de Babel aí, ela é uma farsa, uma coisa inventada, é apenas uma história, né, apropriada de outras histórias. Então a verdadeira, ela existiu lá na cidade de Kashan, no país Irã, lá no Irã. Então a verdadeira existiu lá no Irã. Então, pessoal, óbvio que diante de tais contradições, nada pode ser considerado, interpretado como literal ou verdadeiro na Bíblia Sagrada, né? Principalmente com a descoberta das tabuletas assírias com as histórias originais. É claro que, sem dúvida nenhuma, que até uma boa desculpa, né, para a gente dizer que Deus só fala merdas contraditórias e que são escritas essas histórias bíblicas aí muitos séculos depois dos fatos ocorridos, né, historicamente. Então tá aí, pessoal, mais um tema polêmico, né? Esse tema aí vai render aí nos comentários, né? Nosso tema de hoje, que foi a fraude bíblica da Torre de Babel. Então, pessoal, quem gostou aí do vídeo, já deixa o likeão maroto, aproveita aí, já se inscreve no canal, dá essa moralzinha aí pra gente. Não sei por que vocês ainda não estão inscritos. Ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, né, as nossas atualizações, você não perder nada aí dos nossos próximos vídeos. Então, pessoal,
a gente vai se despedindo aqui do vídeo, né? Mas antes eu vou deixar aquele velho e querido beijo no coração de vocês. E até a próxima. E olha a lupa, Brasil!